Loucura ou não, essa é a nossa história. Quando nós falamos em liberdade de expressão, nós estamos falando num direito que se consagrou, a princípio na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos e nos países aí que perceberam que era preciso exaltar esse tipo de valor, uma vez que muitas pessoas sofreram com base na ideia de que alguns pensamentos não mereciam divulgação. E esse sofrimento, ele vem desde a antiguidade. A humanidade demorou um pouco para aprender a lição da liberdade de expressão. Nunca é demais lembrar que existia um sujeito chamado Sócrates, o pai da filosofia. Esse homem costuma ser apresentado como a fonte de toda a virtude filosófica, um exemplo moral e o mestre de todos os sábios. Mas não foi assim que a elite ateniense o enxergou. Sócrates foi condenado à morte por impiedade e imoralidade. Impiedade, por não acreditar nos deuses atenienses. E imoralidade, por corromper os jovens com seus discursos. Vamos pegar um outro exemplo. O homem que deixou na memória de quem testemunhou sua vida uma tal impressão de grandeza moral que nos próximos 21 séculos o homenageamos como o Todo-Poderoso. Jesus Cristo foi impiedosamente condenado à morte. E o motivo foi o que ele falava. Se alguma vez um homem teve motivos para achar que era o maior e melhor imperador da humanidade, esse homem foi Marco Aurélio. Monarca absoluto em Roma, preservou ao longo de sua vida não só a fama de justo e incomparável líder, mas o coração tenro e a filosofia sofisticada. Mesmo este homem estabeleceu crimes de opinião. Como governante, Marco Aurélio considerou que era seu dever não deixar as crenças da sociedade romana se espatifarem e proibiu o discurso cristão. Os exemplos históricos de condenar opiniões são quase intermináveis. A caçada aos templários de Filipe IV, a fogueira de Joana d'Arc, a expulsão dos católicos da Inglaterra, a repressão da reforma protestante no Império Austríaco, a condenação dos cientistas Galileu e Bruno, a guilhotina em praça pública da Revolução Francesa, o sistema Gulag que dizimou a aristocracia russa, o envio de apoiadores dos judeus para os campos de concentração nazista. A liberdade de expressão não foi uma constante na história humana. Embora outros povos se preocupassem com o assunto, foram os ingleses que fortaleceram essa ideia e os americanos que realmente as colocaram em prática. O conceito de liberdade de expressão é central para o direito inglês e para a política inglesa, desde as guerras religiosas que marcaram e culminaram na Revolução Gloriosa em 1688. A partir desta disputa entre católicos e protestantes, se forma na Inglaterra uma massa de defesa política da liberdade de expressão como algo que decorre da liberdade de consciência, isso é, a pessoa tem o direito à sua religião e tem o direito de expressar a religião que tem. Esse conceito de liberdade de expressão em inglês cruzou o Atlântico na época do Iluminismo para os Estados Unidos da América, para as colônias, e foi parte integrante do pensamento que formou na Revolução Americana o mito fundador americano. Nos Estados Unidos é muito profunda a crença na liberdade de expressão. Thomas Jefferson, que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, dizia que a nossa liberdade decorre da nossa liberdade de expressão. Ele chamava Freedom of the Press, da liberdade de